Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Truques de Leitura do Howard S. Becker. Eu recebi esse livro da editora Zahar. O Howard é um sociólogo americano, ele mora na Califórnia. Ele já tem vários livros publicados, inclusive um chamado Outsiders, que é bem legal. Fala sobre sociologia do desvio. E nesse livro aqui ele vai dar truques de escrita para começar e terminar teses, livros e artigos. O que ele conta pra gente no prefácio do livro é que ele, como professor, se deparava com dificuldade de muitos alunos dele em concluírem suas pesquisas. Então, na parte de escrita de algum trabalho acadêmico, as pessoas ficavam meio empacadas. E muitas pessoas perguntavam para ele sobre isso. Além disso, ele mesmo teve esse problema e procurou em manuais, guias e coisas do tipo possíveis soluções. Com o tempo ele foi meio que estudando cada vez mais isso, começou a dar alguns workshops, alguns cursos, oficinas e por aí vai. E, enfim, todos esses anos de experiência em ajudar pessoas a escrever veio para esse livro. Uma coisa que eu acho que enriquece muito a obra é que, por ele ser sociólogo, ele tem uma maneira legal de fazer uma leitura do mundo. E ele faz uma leitura desses problemas dos alunos, porque que os alunos têm problema com escrita. Alunos, aqui, pessoal, entendam assim, alunos e pesquisadores, então mestrandos, doutorandos, pesquisadores que já estão dentro da academia. Ele fala também sobre graduação, mas ele tá, acho que, focando mais para alunos de pós-graduação. Enfim, ele consegue entender a raiz do problema das pessoas. Ele não pensa, as pessoas são preguiçosas e não começam quando deveriam. Não, mas elas não começam antes, por que elas não começam antes? E ele vai indo mais longe. Então ele identifica pontos que às vezes a gente mesmo não quer admitir que é assim que acontece com a gente. E o fato dele perceber essas coisas torna esse trabalho muito mais completo. Além disso, justamente por ele pesquisar a questão da escrita e ensinar a questão da escrita, o livro é muito gostoso de ler. É bem escrito, é uma leitura até rápida, foi mais rápido do que eu pensei, porque ela é muito fluida. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre que tipo de dicas que ele dá, mas ele é professor de sociologia. Ele dá exemplos da sociologia, das ciências sociais, e ele, no fundo, tem experiência nessa área, né? O livro é muito aplicável em qualquer área de humanas, com certeza, porque eu acho que o nosso jeito de fazer trabalhos é muito parecido. Talvez ajude alunos de outras áreas, sim, mas ele talvez não ajude tanto quanto ajuda o pessoal das humanas. Não tenho certeza, caso você seja de alguma outra área e já tenha lido esse livro, me avise o que você achou. Eu acho que ele pode ajudar muito também jornalistas, não na escrita acadêmica, mas na escrita para os veículos de imprensa mesmo. Algumas dicas são muito aplicáveis para jornalistas. Talvez outros tipos de profissionais que tenham que escrever textos que não sejam tão criativos quanto um escritor e tal, talvez ajude também. Mas para quem quer escrever literatura, acho que não ajuda muito, porque ele preza muito pela clareza, limpeza, economia do texto. Então, não são coisas que necessariamente vão ser boas numa obra literária. Olhando o sumário, as dicas dele podem parecer um pouco vagas, mas lendo o texto dele a gente começa a entender. Ele fala, por exemplo, num momento específico sobre esses ritos que a gente tem antes de começar a escrever. Então, varia um pouco de pessoa para pessoa, claro, mas sei lá, juntar toda a bibliografia, tomar café, abrir um arquivo novo e dar um título, fazer... Enfim, essas pequenas manias que parecem que são coisas que você tem que fazer antes de começar a escrever, que parecem te dar uma impressão de produtividade, de rendimento, que não estão necessariamente ali. No fundo, é um grande medo de começar, né, o trabalho propriamente dito. Outra coisa que é bem interessante dele é que ele aponta os trabalhos como obras em andamento. Então, o importante é começar a escrever, começar a produzir, mesmo que aquele trecho específico que você comece inicialmente nem seja usado depois, ou você resolva
começar de outro jeito, enfim, ele é uma obra que tem que ir se transformando. Então, quando você coloca o primeiro parágrafo no arquivo, aquele não vai ser o primeiro parágrafo do arquivo para sempre. E essa noção de que a obra não está pronta, você pode começar a escrever sem ser a versão definitiva, eu acho que é a maior lição que eu tirei desse livro. O importante é começar a colocar no papel, as coisas vão se alinhando eventualmente, você vai trabalhando, mudando, e não é um problema se sua primeira frase for muito ruim no começo, porque depois você vai voltar a ela e sua mente, depois de ter escrito tanto, sua mente vai estar mais preparada para escrever uma primeira linha decente. E então esse tipo de construção é muito legal. Ele dá muitos exemplos, ele fala muito sobre clareza, sobre como tentar usar palavras mais difíceis para parecer empolado demais. Pode não ser uma boa, pode no fundo dar sentidos que você não queria às suas frases, pode tirar clareza. E no caso de obras acadêmicas é importante que a pessoa que esteja lendo entenda realmente o que você quis dizer, né? E não tenha muitas margens para interpretar as coisas de outras maneiras que não a que você está propondo. Ele fala também sobre como combinar, como melhorar a sua bibliografia, como encarar a bibliografia, né? Como pensar nela, como trabalhar com ela. É um capítulo que eu achei muito interessante. Fala também sobre a questão do computador. Ele tem 2 textos, digamos assim, na parte do computador. Uma que ele escreveu há mais tempo, quando o computador ainda era uma coisa meio nova, nem todo mundo usava. E uma já mais recente, contando de ferramentas que você pode usar que possam te ajudar a construir suas ideias. Enfim, gente, eu acho que esse aqui é um livro muito útil para quem está estudando e está produzindo. E eu acho que ele pode ajudar muito, nem que seja para motivar. Eu acho que ele não é um livro de autoajuda, ele é mais um guia, ele dá exemplos reais e dicas reais. Mas ele também é um pouco motivador e um pouco, tá tudo bem, fique calmo, vai dar tudo certo, começa aí. Enfim, gente, é um livro que eu indico bastante caso você esteja na universidade, qualquer nível que seja. E eu acho muito legal porque ele é um grande crítico de como se faz ciência, de como muitas vezes se publicam artigos que não dizem muita coisa e pesquisas que não levam muito a lugar nenhum. E eu acho interessante como ele vai tomar um ponto de vista mais otimista aqui, mostrar como é possível mudar e como é possível escrever os artigos de um jeito melhor. E se você já leu esse livro, ou se já leu alguma outra coisa do Becker, me avisa aí nos comentários o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se alguém quiser saber alguma coisa mais específica sobre esse livro, é só me perguntar nos comentários. E até logo. Tchau, tchau.